Saudamos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Yahu é o nome dele. Sejam bem-vindos a mais um estudo da palavra dele. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, louvado e glorificado seja o teu eterno e abençoado e santo nome, Yahu, YHWH, o grande eu sou. Obrigado pela vida, Pai. Estamos aqui, eu e meus irmãos e minhas irmãs, para te agradecer pela vida, agradecer pelos teus cuidados, agradecer, Pai, pelas bênçãos e te agradecer também até pelas coisas más, porque a tua palavra diz que tudo dá graça, que muitas vezes temos que sofrer para recorrer a ti. E isso nós te damos graça. Obrigado por tudo, Pai. Te pedimos o Espírito Santo para que ele habite em nós e faça morada em nós. E nos dê entendimento de tudo que for dito, Pai. Tudo que for dito da tua palavra. Nós te agradecemos pelas bênçãos, pelos méritos de Yahushua, nosso Salvador, o teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário e hoje se encontra do teu lado direito no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. É em nome dele que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos estudar e comentar sobre a doutrina da inerrância da Bíblia. A palavra do Criador, do Eterno, do Altíssimo Yahu é inerrante, infalível e inspirada. Significado de inerrância: incapacidade ou impossibilidade de errar. Inerrância bíblica, inerrância do eterno, da fé, da religião, qualidade do que não se move, daquilo que permanece sempre no mesmo lugar. Então, não existe erros. A inerrância das Escrituras Sagradas é a doutrina que admite que a Bíblia não tem erro algum. Portanto, não pode ser atualizada ou corrigida, como nós temos nas versões atuais, como argumentam alguns falsos mestres. Peguem as suas sagradas escrituras, vamos ouvir a voz do nosso Pai Celestial. Está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 18. Sim, é verdade, pois eu lhes digo que, enquanto a terra e os céus durarem, nada será abolido da lei ou da Torá, nem mesmo um jota ou um tio, até que tudo seja cumprido. Nada vai mudar. A lei é a mesma, a palavra é a mesma, e nós só temos que obedecer. Assim, a palavra do Altíssimo Yahu é incorruptível e, por isso, plenamente confiável, sendo ela de inspiração divina. Não pode conter erros ou contradições. Isso aí nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Inerrância da Bíblia. Essa é uma doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, o que significa dizer que ela é verdadeira em tudo o que afirma e expõe. Nesse sentido, as Escrituras Sagradas não apresentam erros doutrinários, históricos, culturais, científicos ou em qualquer outro aspecto. A base desta doutrina está no fato de que o nosso Pai Celestial, Yahu, não pode errar. Então, sendo ele o autor do livro sagrado, ela não pode apresentar erros. Em outras palavras, a inerrância, infalibilidade e inspiração da Bíblia estão unidas. Por isso, declaramos que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, inerrante, infalível, completa e inspirada, palavra do eterno Yahu, nosso Pai Celestial. Apesar de não aparecer nas Sagradas Escrituras o termo inerrância,
tem sua ideia presente nos textos inspirados, como em Provérbios, em que está escrito que toda palavra do Altíssimo é pura. Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Em Salmos, capítulo 18, versículo 30, também podemos ler que a palavra do Altíssimo Yahweh é provada ou imaculada. Por sua vez, em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, nos diz que o caminho do Altíssimo é perfeito e a palavra de Yahweh é provada pelo fogo ou refinada. Por fim, devemos lembrar que Yahushua atestou a inerrância da palavra do eterno Yahweh, afirmando que nem um jota ou um tio se omitiria da lei. Mateus, capítulo 5, versículo 18. Nosso Salvador Yahushua também afirmou que a Escritura não pode ser anulada. João, capítulo 10, versículo 35. Agora, nós temos que saber e prestar muito atenção o que está escrito em Efésios, capítulo 6. A nossa luta não é contra carne e sangue. Em outras versões diz que a nossa luta não é contra seres humanos, é espiritual. Então nós temos que saber da estratégia de Satanás. Como ele trabalha, de que forma ele trabalha, como ele age, como ele usa as pessoas. Isso que eu vou dizer aqui só vai entender aqueles que estudam profundamente as Escrituras Sagradas. Satanás, ele é sutil, ele manipula. Ele usou as Sagradas Escrituras contra o nosso Salvador, Yahushua, no deserto. E ele também usou pessoas para distorcer as Sagradas Escrituras. Vou citar alguns dados aqui para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Prestem bem atenção no que vai ser dito agora. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está escrito. Peguem as suas Sagradas Escrituras e vamos analisar juntos o que está escrito. Em Lucas, capítulo 23, versículo 39 a 43, que fala sobre os dois malfeitores ou os ladrões que estão nas cruzes. Preste atenção. Vamos ver aqui o que está escrito. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhes, porém, o outro. Repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, que está na versão de vocês, no meu está, nem ao menos temes a Yahweh, estando sob igual sentença? Ele fez uma pergunta, um ladrão fez uma pergunta ao outro. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Yahushua, que é Jesus conhecido por todos, mas esse não é o nome verdadeiro dele. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Foi o que o ladrão falou para Yahushua, o nosso Salvador. Jesus, ou Yahushua, lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em outra versão diz: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
abrir uma observação aqui. Se ele morreu naquele dia, o nosso Salvador só ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana, que é o domingo. Como ele estaria com o nosso Salvador na sexta-feira, onde ele foi morto, com o ladrão? Impossível. Impossível. Aí você pergunta, e aí, meu irmão? O nosso Salvador mentiu? Não. Ele não mentiu. Ele garantiu a salvação para o ladrão. A tradução correta é: em verdade vos digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Ele garantiu a salvação para o ladrão. Quem adulterou? O homem, usado por espíritos para nos enganar. Mas vamos lá, um pouquinho mais à frente, onde confirma essa adulteração. Em João, capítulo 20, versículo de 1 a 17, está escrito: ao amanhecer, o primeiro dia da semana, que é o domingo, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão, Pedro, e do outro discípulo, a quem Yahushua amava. E disse-lhes: eles tiraram o Ravi, ou o mestre, do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente, Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos, entretanto o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Yahushua, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Yahushua ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Yahushua ressuscitou e vive. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Yahushua, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Ravi, ou mestre, e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Yahushua em pé, mas não reconheceu que era ele. E Yahushua perguntou-lhe: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tiraste daqui, dize-me onde o colocaste, e eu o levarei. Então Yahushua a chamou: Miriam. Ela, voltando-se, exclamou também em hebraico: Ravi. Recomendou-lhe Yahushua: não me segures, ou não me toques,
pois ainda não voltei ou não subi para o Pai. Vocês entenderam? Ele não havia subido. Mas vai, e ao encontrar meus irmãos, diz-lhes assim: estou ascendendo, vou subir ao meu Pai e vosso Pai, para o eterno e vosso Altíssimo. João, capítulo 20, versículo de 1 a 17. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso aí. Primeiro, ele não falou aquilo para o ladrão, porque ele não subiu naquele dia. Ele, pelo contrário, ele dormiu na sexta e no sábado e no amanhecer do domingo. Ele estava dormindo, num sono profundo, que é o que diz as Sagradas Escrituras, que a morte é um sono profundo. E ele ressuscitou na manhã do domingo. E Miriam queria tocá-lo e disse: não me toques, eu ainda não subi ao Pai. É só para vocês ficarem atentos com as adulterações que Satanás, usando pessoas, fazem nas Sagradas Escrituras. Mas nada que vai abalar a nossa fé. Ok? Outro detalhe que eu queria deixar registrado é sobre o batismo na Trindade. Em Mateus 28, 19, está escrito: portanto, ide fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a orientação do nosso Salvador aos discípulos, conforme está escrito nas Bíblias nossas, porque se você for pegar o original, não está assim não. Tá? No original que eu tenho, está assim: portanto, vão e façam talmidim, que é discípulos, em todas as nações em meu nome. Mais nada. Outro questionamento, meu irmão, minha irmã, sobre essa passagem do batismo. Essa orientação que está em nossas Bíblias atuais, para que sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nenhum discípulo obedeceu. Todos os batismos feitos na Sagrada Escritura foi somente em nome de Jesus Cristo, que é o conhecido por todos nós, que é em nome de Yahushua. Por que eles desobedeceram? Eles eram desobedientes? De forma alguma, porque não foi essa a orientação. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala quem adulterou Mateus 28, 19, que foi a Igreja Católica, no ano 300. O próprio Papa Bento XVI, que na época era cardeal, em 1960, confirma isso no seu livro, que foi a primeira edição em 1960, já está na 8ª. Eu comprei esse livro, vocês podem comprar esse livro. E lá, nesse vídeo, eu explico tudo isso. Vamos ver algumas passagens nas Sagradas Escrituras que confirmam que todos os batismos foram em nome de Jesus Cristo, ou em nome de Yahushua, como está no original. Em Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Vamos ver. Atos 2, 37 e 38. Está escrito assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou em nome de Yahushua, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não existe remissão de pecados se não for no nome de Jesus Cristo. É o que está sendo afirmado aqui. Somente no nome dele, do nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Foi ele que morreu, não foi o Pai, e não foi o Espírito Santo. Não esqueçam disso.
Em Atos, capítulo 8, vamos lá. Atos, capítulo 8, versículo 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Verso 5, diz assim: Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Anunciava-lhes a Cristo. Ou seguindo a orientação correta que eu passei para vocês. Verso 12, está escrito: Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, ou do Eterno, ou do Altíssimo, e do nome de Jesus Cristo, de Yahushua, nosso Salvador, iam sendo batizados assim homens como mulheres, em nome de Jesus Cristo. Verso 16 do capítulo 8 de Atos. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Presta atenção no que está sendo dito aqui. Em Atos, capítulo 10, versículo 24, 10, 24, está escrito: No dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Verso 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, ou em Yahushua. Então lhe pediam que permanecesse com eles por alguns dias. Em Atos 19, versículo 3, está escrito: Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Verso 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, ou em nome de Yahushua. Atos 9, versículo 15. Volta um pouquinho. 9, 15. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome, o nome do nosso Salvador, perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos 22, vamos lá. Atos 22, versículos de 12 a 16. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: Ó Yahu, que nas atuais está ó Deus, de nossos pais, de antemão te escolheu para reconheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Ele não falou em nome deles, somente o nome dele, de Jesus Cristo, de Yahushua, o nosso Salvador. Romanos, capítulo 6,
de 3 a 6. Está escrito: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, não na Trindade, fomos batizados na sua morte, porque quando afundamos nas águas, meus irmãos, simboliza morte, sepultamento. E quando saímos das águas, simboliza ressurreição, nova criatura. Ok? Verso 6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem no batismo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Em Cristo. Não no Pai e no Espírito Santo. Em Cristo. Atos, capítulo 4. Atos 4, de 4 a 7. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? A pergunta. Verso de 10 a 12, ainda no capítulo 4 de Atos. 10 a 12, a resposta: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, ou em nome de Yahushua, o Nazareno, a quem vos crucificastes e a quem Yahu, o nosso Pai Celestial, a Bíblia de vocês está em qual Deus, ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. 2:12, está escrito: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, com Jesus, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Yahu, ou seja, o Pai de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ainda Colossenses capítulo 3, versículo 3:1 diz: portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, com Yahushua, buscai as coisas lá do alto, onde Yahushua vive, assentado à direita do Pai. Versículo 17. Preste atenção o que está escrito aqui. E tudo o que fizerdes, tudo o que nós vamos fazer, seja em palavra, seja em ação, palavra ou ação, fazei em nome do Senhor Jesus, fazei em nome de Yahushua, meu irmão, minha irmã, tudo somente em nome dele, dando por ele graças ao nosso Pai Celestial. É o que está escrito. Tudo. Eu vou me batizar em nome de Jesus Cristo. Eu vou orar em nome de Jesus Cristo. Tudo em nome dele. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso Salvador. Foi ele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você.
Não foi o Pai, é o que está afirmando aqui as Sagradas Escrituras? Não foi o Espírito Santo? Então, meus amados irmãos e irmãs, nós temos que analisar, temos que estudar. Vejam que está aqui agora, na última passagem que eu quero que vocês analisem, está em Hebreus. Hebreus, capítulo 9, de 15 a 28. Veja o que está escrito. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Isso falando do nosso Salvador. Ele é o único mediador, ele é o único intercessor. Como diz aqui nas Sagradas Escrituras, somente no nome dele. Atos ou palavras, ações, tudo no nome dele. Então, por isso mesmo, ele é o nosso mediador na nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que, de maneira nenhuma, tem força de lei enquanto vive o testador. Olha só. Então, veio da importância da morte de Yahushua, de Cristo. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue aos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Yahu, nosso Pai Celestial, escreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Como efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Foi Yahushua, foi Cristo que derramou sangue por mim e por você. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Vocês entenderam? Está claro para vocês? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Porque Cristo, nosso Salvador, Yahushua, como é conhecido no original, não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante do Pai. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos, que é o lugar santíssimo onde se encontra o Pai, com sangue alheio, e sim com seu próprio sangue. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, ou seja, no passado era o sacrifício do cordeiro, dos cordeiros, que simbolizava a morte dele no futuro. Então, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez,
vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, nosso Salvador Yahushua, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados do mundo. Cristo, somente Ele, foi o sangue dele, meu irmão, minha irmã. Não foi o sangue do Pai, não foi o sangue do Espírito Santo. Lembrando que o Pai é Espírito e o Filho é Espírito. Não existe um terceiro Deus. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, meu irmão, minha irmã, aqui eu finalizo, certo? O estudo da doutrina da inerrância da Bíblia ou das Sagradas Escrituras. Só que nós temos que estudar. Por isso que nos é orientado a examinar as Escrituras em João 5,39. Porque tem coisas que foram adulteradas. Bíblia corrigida, Bíblia revisada, atualizada. A Bíblia é perfeita, meu irmão, minha irmã. Ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser corrigida. Correção. Nosso Pai Celestial precisa ser corrigido, a palavra dele. Uma coisa é ver e enxergar, ouvir e escutar. Examinar a Sagrada Escritura, meu irmão, tem que ser profundamente, não superficialmente. Superficialmente a maioria o fazem. Não é isso. Isso não é examinar as Escrituras. Precisamos saber se nós fomos batizados de forma correta. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas batizado da forma correta. Crer? Satanás crê. Ele crê, mas não obedece. Não segue as orientações divinas. Então, meu irmão, minha irmã, estudem, analisem. Existem irmãos que estão sendo batizados de forma correta, mas isso é a minoria. Existem irmãos que estudam de forma correta, mas é a minoria. A maioria não tem tempo, a maioria é na correria do dia a dia. Preferem dizer amém para tudo que é dito no púlpito. Por isso que os perdidos serão como a areia do mar. Se esforcem para que nós possamos ficar fora dessa maioria que vai se perder. Nós temos que confiar no que está escrito, não o que é dito no púlpito. Confira, faça que nem os bereanos. Tudo eles analisavam para ver se era verdadeiro aquilo que estava sendo dito. O ladrão dorme no pó da terra, aguardando a volta do nosso Salvador, porque foi prometido a ele a salvação. No céu, somente aqueles que ressuscitaram com o nosso Salvador, que nós não sabemos quem são eles, Enoque, Elias e Moisés. Somente esses. O resto, inclusive a mãe do nosso Salvador, dorme no pó da terra, aguardando o retorno do seu filho. Estudem, meu irmão, minha irmã. Estudem. Não vos deixem enganar por ninguém, nem por mim. Analisem tudo o que eu estou dizendo. Maldito o homem que confia no homem, porque quando a porta da graça se fechar, não haverá desculpa para mim nem para você. E não adianta jogar a culpa no pastor, no irmão ou em mim, porque a responsabilidade é sua e minha. Assim como não houve desculpa para Adão e Eva. Quando Adão foi procurado, ele disse, foi a mulher que tu me deste. E a Eva foi procurada, ela disse, foi a cobra. Sabe o que foi dito a eles? Vocês vão morrer, porque vocês não seguiram as minhas orientações. Fique na paz do nosso Pai Celestial. Yahu é o nome dele não é Deus. Deus, nas Sagradas Escrituras antigas, só se refere aos deuses pagãos ou a Satanás. Yahu é como ele é conhecido pela minoria
E quando se dirige a Ele, é o Eterno, o Altíssimo, o YHWH, o grande eu sou. E o seu filho é Yahushua. Esse é o nome verdadeiro dele. E que as bênçãos deles caiam sobre nós sem medida. Fique na paz do nosso Pai Celestial. E não esqueça, meu irmão, minha irmã, peçam o Espírito Santo para que ele habite em mim e em vocês. E habitando em nós, ele possa nos ajudar. Espírito Santo do nosso Salvador e único intercessor, Yahushua, é o Espírito Santo dele que se encontra aqui. Não esqueçam disso. Amém.